Não, ainda não. Ele aparece um. Agora começou a gravar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente vai começar a nossa aula agora de Química Orgânica. Deixa eu pegar a canetinha aqui. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá certo o chat, viu, Edu? Tá vendo a tela, né? Tá pequenininha, né, Gabriel? Tá pequenininha, né? Para a próxima aula, eu vou tentar fazer maior e ver como que fica melhor a foto, tá? Pessoal, escrevam para mim, por favor, no chat, o nome completo de vocês e a turma, para eu registrar a presença e registrar, né, que vocês estão participando em nota de participação, tá bom? Quem estiver em casa, quiser abrir o microfone, quiser fazer alguma pergunta, pode. E a gente vai se falando mais pelo chat, principalmente quem está aqui na escola, tá certo? Vamos começar aqui a nossa conversa. Isso, é o nome inteiro e a turma, tá bom? Vamos começar aqui a nossa conversa, então. Nós começamos o bimestre, deixa eu posicionar assim para vocês me verem, assim melhorou. Nós começamos o bimestre falando da química orgânica. Não sei se vocês se lembram, eu comecei a falar dos hidrocarbonetos, e eu vi a necessidade de começar a fazer aulas ao vivo para vocês entenderem um pouco melhor, porque eu sei que química não é uma disciplina que a gente consegue entender só lendo, né? Que a gente precisa da explicação do professor e que isso é importante. Então, vamos lá. A química orgânica, ela estuda os derivados do carbono. Há muito tempo atrás, historicamente, séculos atrás, o estudo da química foi avançando e os estudiosos da época viram a necessidade de dividir a química em dois estudos, em compartimentar, dividir ela em dois estudos. Eles chamaram assim, um estudo química orgânica e um estudo química inorgânica. Bom, a química inorgânica é a que a gente estuda no primeiro e no segundo ano. São os compostos inorgânicos. E a química orgânica estuda os compostos orgânicos. Se a gente pensar na palavra orgânica, orgânica quer dizer um organismo vivo, é o que a gente lembra. O que lembra a palavra orgânica? Organismo é uma coisa viva. E foi assim que os cientistas naquela época dividiram. Bom, vamos estudar o que não é vivo: rochas, metais. O que não é vivo, a gente estuda aqui, na química inorgânica. O que tem vida, a gente estuda aqui na química orgânica. Bom, naquela época, isso foi o suficiente. Só que, com o passar do tempo, eles identificaram uma substância orgânica que era derivada de uma substância inorgânica. Isso não poderia acontecer, tá? Para vocês entenderem, seria como você dizer que a rocha, o mineral, ele conseguiu ser derivado do pintinho. Não poderia acontecer isso. O que eles fizeram, então? Estudando mais a fundo, eles identificaram essa química orgânica, estudar os derivados do carbono. E estudando os derivados do carbono, e assim englobar tudo que tem vida, só que outro tipo de substância também. Por exemplo, os derivados do petróleo, por exemplo, os plásticos, por exemplo, essa substância que eu estou falando para vocês, que é derivada de uma substância inorgânica, que é a ureia, e várias outras. A maior quantidade é mesmo de substâncias de organismos que tenham vida, animais e vegetais, mas engloba os outros também. Então, o que a gente vai fazer a partir dessa aula? Começar a desenvolver o estudo da química orgânica. Eu vou marcar com vocês aula toda sexta-feira. Eu estou vendo a necessidade das explicações. Aliás, todos os professores estão percebendo isso. E a gente vai marcar aula todas as sextas-feiras. Combinado? Então, vamos lá. No ano passado,
Não sei de que maneira a gente conseguiu estudar, de que maneira vocês conseguiram entender. Não são todos os alunos que foram meus alunos no ano passado, então muita coisa se perdeu por causa do problema da pandemia. Então, vamos fazer uma revisão aqui, desde o começo, né, de tudo que a gente precisa lembrar. Eu sei que a foto está pequena, está clara, eu também estou aprendendo a usar o tablet para fazer a aula ao vivo, e eu prometo que para a próxima aula isso vai estar melhor, mais escuro, para vocês terem mais clareza para enxergar, tudo bem? Então, vamos lá. Quem entrou agora, escreve para mim o nome completo e a turma, para eu registrar a presença de vocês, e a nota de participação, que é o mais importante. Tá bom? Vamos lá, então. Os compostos derivados do carbono, eles fazem ligação covalente. Então, olha aqui como está escrito, a química orgânica estuda os derivados do carbono. E eles fazem ligação covalente. Nossa, como a letra está feia. Vou melhorando, gente, eu vou aprendendo. Ligação covalente. Vejam como eu escrevi aqui. A distribuição eletrônica do carbono e dos elementos mais presentes nos compostos orgânicos é direta em camadas, que são os níveis de energia, pois a maioria é da família A. Então, eu coloquei uma aula, o YouTube, ele tem aquele canal. Então, Maria Estela, não tem como aumentar essa foto. Para a próxima aula, eu prometo que a escrita vai estar melhor. Eu estou gravando a aula, vai estar lá no YouTube e vocês vão conseguir ver melhor, tá? Para a próxima aula, eu vou fazer um resumo aqui, eu vou fazer um retorno. Eu tenho lá no YouTube, onde eu posto todas as lições, como Ângela Rufo, que é o meu sobrenome. Vocês vão lá e tem uma aula sobre tabela periódica, que foi do segundo ano, ou esse mês mesmo, que foi da tabela periódica, antes daquela aula de transformações químicas, que eu passei para vocês também. E é só vocês assistirem, tem uma série de explicações sobre a organização da tabela periódica. Na tabela periódica, nós temos duas famílias, a família A e a família B. A família A é toda certinha, segue as regras, tudo direitinho. A família B não, são os elementos de transição, são mais trabalhosos no estudo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho todos os elementos presentes nos compostos orgânicos da família A. Então, isso facilita muito para mim, para eu lembrar a distribuição eletrônica, que é em camadas, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. A partir da mais próxima do núcleo, da mais interna para a mais externa. Na camada K, eu vou escrever aqui em cima, porque não vai caber. Na camada K, o número máximo de elétrons é 2. Na camada L, é 8. Na camada M, 18. E na N, 32. A partir daqui, não sei se vocês se lembram, a gente tem uma diminuição dos valores. Por quê? Começa a ficar muito, muito distante do núcleo, e o núcleo começa a não ter mais força para atrair tantos elétrons. O núcleo é positivo, porque tem os prótons, e os elétrons são negativos, que estão na eletrosfera. Então, você tem uma atração. O núcleo atrai esses elétrons e vice-versa. Na camada O, começa a diminuir de novo. Tem 32, depois na P, 18, e depois na Q, 2. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição desses elementos aqui, que são os mais usados na química orgânica. Então, eu já faço isso logo de cara, para a gente já ter todos. Aí vocês vão ter que anotar no caderno. Então, o carbono tem número atômico 6. Eu vou ter que distribuir 6 nas camadas. Vai ficar 2 na K, que é o máximo, e 4 na L, certo? Depois, oxigênio 8. Como é que vai ficar o oxigênio? É para escrever no chat. É total de 8. Como vai ficar a distribuição do oxigênio? Pode escrever. Ah, isso, muito bem, André. 2 e 6. Muito bem.
Hidrogênio é 1. Vocês têm tanta dúvida com esse hidrogênio? Gente, se ele é 1, o que mais resta para ele a não ser 1 na camada K? Não tem. Ele é totalmente diferente dos outros elementos da tabela periódica, o hidrogênio. É 1 mesmo, tudo bem? Nitrogênio é 7. Como fica aqui nas camadas? 2 e 5, certo? O cloro é 17. Como fica? Escreve no chat para mim. Como fica 17? Quem entrou agora, escreve o nome completo e a turma, para eu registrar a presença. 2, 8 e 7. Muito bem. Eu não li quem escreveu. Foi muito rápido que saiu, que desapareceu aqui para mim do chat, mas é isso mesmo, tá certo? E depois, enxofre, que é 16. 2, 8 e 6. Perfeito. Os elementos, eles fazem ligação para ficarem estáveis, para imitarem os gases nobres. Como é que esses elementos ficam estáveis? Completando 8 elétrons na última camada, que é a teoria do octeto. Então, eles precisam se tornar estáveis. Tornar-se estável. E octeto quer dizer que ele tem que fechar 8 elétrons na última camada. Então, vamos pensar aqui. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Para ele completar 8, ele vai fazer uma ligação covalente, eu já escrevi isso aqui em cima, e na ligação covalente todos eles ganham. Se ele tem 4, quantos elétrons ele tem que receber para completar 8? Escrevam no chat. 4. 4, muito bem. Muito bem. Receber 4 elétrons. O oxigênio tem 6. Quantos ele precisa receber para ficar com 8? 2. Muito bem. Receber 2 elétrons. O hidrogênio, ele é exceção. O hidrogênio, ele tem uma única camada. E nessa única camada, só cabem 2. Então, para ele completar essa única camada dele, quantos elétrons faltam? 1. 1. Então, o hidrogênio, que é exceção, ele recebe 1 elétron. Tudo bem? Nitrogênio tem 5. Quantos elétrons ele tem que receber para ficar com 8? 3. 3 elétrons. Depois, cloro tem 7. Quantos ele recebe? 1. 1. Ele recebe 1 elétron. E o enxofre, que tem 6, recebe... Ele quer receber 2 elétrons. Tudo bem, pessoal? Ok. Agora, eu vou pôr outra foto aqui para eu continuar, que são os exemplos que eu pensei aqui para vocês. Espera aí que eu vou tirar a foto aqui do meu caderno. Espero que fique bom aqui. E aí, deixa eu voltar lá. Cadê aqui? Posso salvar para saber onde a gente parou. Pegar a foto. Aqui. E pode ser assim. Vamos ver. Certo. Bom, eu tenho aqui um exemplo, né? Como é que nós desenhamos os elétrons em volta do elemento para fazer a ligação covalente? Isso quem foi meu aluno no ano passado fez, porque eu pedi para desenhar a ligação no caderno. Então, vocês lembram. Você tem que pegar
o elemento, desenhar os elétrons da última camada em volta. Ixi, eu vou ter que me mudar de posição, porque o meu celular que está transmitindo para vocês está com pouca bateria. Então, eu vou ter que me virar aqui um pouquinho. Espera aí só um instante, que eu vou mudar aqui de posição. Aqui. Tá vendo o trabalho que dá, Gabriel? Tudo perdido. Vira aqui. E aí eu vou ficar aqui pertinho. Tá dando para acompanhar? Cheguei de novo. Eu coloquei o celular para carregar. Ah, vou ter que ter um apoio aqui. Aqui. Deixa eu... Pronto, afastei. Estou eu aqui de novo. Vamos lá. Então, quem estudou comigo no ano passado, lembra por quê? Nós fizemos isso no caderno. Então, você vai pegar o carbono, eu acho que eu vou desenhar aqui por cima de novo, porque está pequeno para vocês enxergarem bem. O carbono tem 4 elétrons na última camada, então nós vamos desenhar eles totalmente afastados, porque a ligação covalente vai entrar para completar duplas de elétrons. Então, se o carbono tem 4 elétrons, você tem que desenhar todos eles individualmente, senão você não pode colocar ligação ali. O primeiro exemplo que eu coloquei é só um carbono com seus elétrons, com seus hidrogênios para completar as ligações. O hidrogênio faz uma ligação. Então, eu vou desenhar assim. Eu vou desenhar por cima da foto, senão vai ficar muito pequeno, vocês não vão conseguir visualizar. E o hidrogênio aqui. Vejam como vai ficar o desenho bem organizadinho. Vai ficar assim o desenho. Isso nós estudamos no ano passado, né? Essa fórmula aqui se chama fórmula molecular eletrônica. Desculpa, falei errado. Então, é fórmula eletrônica, que é onde aparecem os elétrons, combinado? Só que na química orgânica, a gente tem que avançar muito mais essa lição, essa matéria. Então, eu não posso ficar usando o meu tempo com a fórmula eletrônica, sendo que eu tenho que estudar compostos muito, muito maiores. Eu coloquei aqui para vocês um carbono. Nós vamos ver compostos com muitos carbonos. Então, vai começar a ficar muito atropelado. Nós vamos usar a fórmula estrutural, que é, você representa a ligação por um traço, só a ligação covalente, tá, gente? Pode representar assim. Essa é a fórmula estrutural. Estrutural. E aí, você vai organizar também a fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular? É onde você coloca só a quantidade. Então, eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Sempre o carbono primeiro, por ordem de prioridade. Essa é a fórmula molecular. E esse composto que se formou é o gás metano. Aquele que é presente na decomposição do lixo orgânico, tá? Ele pode ser utilizado como combustível, só que ele é muito explosivo, por ele ser muito volátil. Ele evapora muito rapidamente, com muita facilidade. O que isso quer dizer? Que é perigoso você transportar ele, porque ele explode muito fácil. Então, o que é feito? Uma usina de tratamento de lixo ao lado da indústria que você quer utilizar o gás metano como combustível. Deu para entender? Ele pode ser utilizado e seria um combustível limpo, digamos assim, você utiliza da decomposição do lixo. Só que você não pode ficar transportando, ele é perigoso. Então, você tem que ter a usina de
de decomposição do lixo aqui e a indústria que você vai utilizar esse combustível aqui, para ser fácil o transporte, para ficar do lado, certo? Então, esse é o gás metano. Eu vou voltar aqui nessa mesma página, isso vai ficar guardado para vocês. Eu vou descartar. Eu vou descartar. Aqui. É esse também. E vou colocar de novo que eu vou colocar de novo aqui para a gente poder escrever. Então, quem está entrando agora, coloca para mim o nome completo e a turma de vocês, tá bom? Para eu registrar a presença. Ok. Então, o que eu coloquei aqui? 2 carbonos e hidrogênio. Eu ainda não coloquei a quantidade de hidrogênio. Então, eu vou colocar 2 carbonos. Como eu fiz outro, eu vou escrever por cima, para ficar grande e vocês enxergarem. 2 carbonos com 4 elétrons desemparelhados em volta deles. O composto orgânico, ele é chamado de cadeia carbônica. Por que cadeia? Porque é um carboninho ligado ao outro. Você põe um monte, quantos você quiser. Os polímeros, que são os plásticos, eles são cadeias muito extensas, com muitos carbonos. Muitos mesmo, pessoal. 500, 1000, o que vocês quiserem. E precisa organizar esses carbonos. Então, de que maneira? Precisa alinhar todos eles. Por isso chama cadeia, tá bom? É todo mundo juntinho. Pode falar, Júlia Beatriz. Pode ligar o microfone. Obrigada. É que agora você falou, me veio uma dúvida. Pode Se falar. o elemento, tem muitos, como é mesmo? Carbonos, muitos Isso, carbonos. isso, carbonos. Então, quando é mais de 100, quantas desses exemplos, dessas ligações assim tem que fazer? Então, é exatamente isso que eu vou falar para vocês aqui embaixo, nesse exemplo de composto fechado, justamente pelo que você já falou agora. A gente pensando num composto tão grande, a professora está falando que vai ter um composto enorme. Eu vou ficar desenhando tudo isso no composto? Não, não é possível ficar desenhando tudo isso. A química orgânica, ela permite que a gente facilite. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá bom? Deixa eu seguir aqui e eu vou mostrando. Vamos lá, então. Estou colocando como exemplo 2 carbonos. Então, vejamos como vai ficar. Eu vou fazer a ligação covalente aqui no meio, certo? E eu vou colocar os hidrogênios completando as suas ligações. Vai ser assim. Aqui. Isso eu estou dando exemplos pequenos. E eu já vou falar dos maiores. Vamos entender todos. Aqui e aqui. Opa, opa, volta. Aqui. Ok? Assim fica a fórmula eletrônica. Vamos ver a fórmula estrutural. Aonde eu coloquei ligação com elétron, eu vou colocar só o traço representando a ligação com outro elemento. Olha como fica muito melhor visualmente. Olha que beleza. Muito melhor que o de cima. Até eu consegui escrever melhor, porque aqui no tablet é difícil escrever. Essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular como fica? C2, porque é quantidade, eu tenho 6 hidrogênios. H6. Essa é a fórmula molecular. Tudo bem? Em vez de eu voltar, eu vou apagar, porque aí eu uso a mesma folhinha. Eu vou apagar tudo e vou usar a mesma folha. E vou fazer um composto. Deixa eu apagar. Ele volta esse negócio aqui e eu não consigo apagar.
Tem um jeito de limpar tudo, né? Eu sei, é que agora eu já comecei assim, deixa eu terminar aqui. Pronto, vou escrever de novo. Agora eu vou fazer um composto fechado, que aqui eu estou chamando de cíclico, tá bom? Eu vou fazer um composto fechado com 4 carbonos. Ok. Eu vou colocar os 4 elétrons de cada carbono dispostos isoladamente aqui. Perfeito. Tem que ser um composto fechado. A química orgânica é muito interessante, porque quando eu tenho um composto aberto, eu vou ter carbonos para os lados, eu vou ter uma estrutura um pouco linear, e eu vou identificando. O composto fechado, ele vai apresentar uma figura geométrica. Então, vai ser muito fácil eu identificar que ele é fechado. Então, se eu tenho 4 e tem que ser uma figura geométrica, que figura é essa? Escreve para mim no chat. Ou pode ligar o microfone e falar, também tanto faz. Muito bem. É um quadrado. Então, assim, eu tenho que fazer o desenho de um quadrado. Se fossem 3, seria um triângulo, assim por diante. Então, é muito fácil eu enxergar. Aqui. E a gente tem que completar os seus respectivos hidrogênios com cada ligação que ficou faltando. Vamos lá, então. Todo mundo a gente vai colocar hidrogênio. Todo mundo vai pôr hidrogênio. Todo mundo. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, professora, onde isso é fácil? Só você que acha isso fácil. Olha só. Aí vocês vão falar para mim, não, já está ficando muito confuso. Tem nada fácil aí, não. Então, vamos fazer a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é assim, colocando os hidrogênios sempre do lado de fora do desenho. Não colocamos para dentro, tá, do desenho, o hidrogênio. Já melhorou, não melhorou? Só que dá para ficar melhor ainda. Eu vou apagar isso aqui e vou mostrar para vocês como fica melhor ainda. Limpar tudo. Volta na caneta, aqui, certo? Aí, vamos lá. Tem um jeito de eu fazer essa estrutura ficar mais fácil visualmente. Eu vou juntar todos os hidrogênios. Então, cada carbono tem 2 hidrogênios ligados. Eu vou escrever H2. Se for um hidrogênio só, eu vou escrever só H. Se forem 3 hidrogênios, eu vou escrever H3. H2 e H2. Já melhorou, não melhorou? Tá bem melhor. Só que tem um jeito de ficar melhor ainda. Eu vou fazer só a figura geométrica. Eu vou fazer só um quadrado. Isso aqui é o composto orgânico. A química orgânica me permite fazer dessa maneira a representação. Isso é a fórmula estrutural. Isso facilita muito, pensando num composto grandão. Como vai ser a fórmula molecular desse composto? C4, porque são 4 carbonos, 2, 4, 6, 8. 8 hidrogênios. Perfeito. Aí, eu posso pensar assim, um outro exemplo, né? Limpo tudo. Eu posso pensar um outro exemplo, né? Vamos fazer um composto fechado com 6 carbonos. Já direto na figura geométrica. Vai ser assim. Eu já não tenho que me preocupar quantos hidrogênios tem na ligação para completar as 4 ligações do carbono. Eu não tenho que me preocupar em posicionar eles corretamente na ligação, porque tem que ser uma figura geométrica. Eu já faço só o desenho, isso facilita muito para mim. Tem compostos muito grandes que, vamos supor, tem uma ligação aqui e tenha 6 carbonos.
5 carbonos. Eu posso fazer um desenho assim, ó. Vejam como facilita. Vamos supor, eu posso fazer assim. O que isso quer dizer? Eu vou mudar a cor. O que isso quer dizer? Que aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui outro, aqui outro e aqui outro. Gente, olha como facilitou o desenho. Então, os compostos grandes eu posso representar assim. E eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Aqui no... Tá, deixa eu salvar, porque senão não vai sair. Eu tenho aqui uma foto que eu tirei até de um exemplo para o segundo ano, e é essa aqui. Vou mostrar para vocês, para a gente entender. Aqui. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a água. Então, eu tenho o átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, e a ligação da molécula de água ela é assim mesmo, ela não é linear, tá? É uma molécula pequena, então eu consigo desenhar ela, eu consigo trabalhar com ela com a maior facilidade do mundo. Vejam a molécula do açúcar. Olha o açúcar aqui desenhado. Esse é o açúcar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos num composto fechado, com oxigênio, com outro carbono aqui do lado de fora, que ele se repete desse outro lado aqui, a mesma estrutura. É muito grande, é muito confuso. Se a gente for escrever tudo isso, a gente não vai dar conta do estudo, justamente por ser assim, muito grande e muito complexo. Eu separei aqui para vocês também, eu vou tirar uma foto. Não, tá aqui. Eu vou tirar uma foto de exemplos que eu peguei. Vamos ver se vai sair bacana, porque tá ficando clara a minha foto, né? Deixa eu ver aqui. E eu quero falar com vocês dela. Onde eu tô? Aqui. Aqui. Ah, saiu bom. Saiu bom, sim. Saiu melhorzinho, eu achei. Tá dando para enxergar bem, Gabriel? Tá dando para enxergar? Essa ficou melhor, né, pessoal? Essa até eu tô vendo com mais clareza. Nós estamos conversando muito, escutando muito jornal o dia todo. Eu assisto o jornal todo dia. E todo dia está se falando de uma substância que o governo federal andou falando que podia ser utilizada no tratamento precoce da Covid-19, mas não existe estudo sobre essa eficácia. Esse remédio não é utilizado como tratamento precoce para a Covid-19. Quem lembra do nome? Escreve para mim no chat, ou fala, né? Lembra, Gabriel? Não lembra do nome do remédio? Mas está falando toda hora, o tempo todo. Quem lembra? Escreve para mim no chat. Muito bem, cloroquina. Perfeito, Pamela. Ninguém para de falar dessa porcaria dessa cloroquina. Cloroquina. É tudo junto. Aqui ficou... Não, deixa eu apagar e fazer direito, né? Deixa eu fazer um negócio bem feito aqui. Preparei a aula com tanto cuidado para vocês. Deixa eu escrever direito. Ela se chama cloroquina. Olha o tamanho desse composto. Eu tenho 18 carbonos, 26 hidrogênios, cloro,
3 nitrogênios e 1 oxigênio. Ok. Gente, o que é esse OH aqui? É uma hidroxila. Quando eu coloco esse H, que é uma hidroxila, esse remédio se chama hidroxicloroquina. Então, como é a cloroquina? Tira esse OH, é a cloroquina. Colocou o OH, é a hidroxicloroquina. Os medicamentos são muito parecidos, mas acaba sendo um pouquinho diferente no nosso organismo. Bom, o que é irritante para o nosso organismo, principalmente para o estômago? A gente sabe que alguns medicamentos que a gente toma são irritantes, principalmente para o estômago, certo? Então, qual é o elemento muito irritante para o nosso estômago? O cloro. A gente tem esse cloro, e esse cloro estraga a vida, principalmente de quem tem um estômago sensível, que não pode tomar muito remédio. Esse remédio é utilizado para outras doenças, e ele não pode, não deve, né, ser utilizado como tratamento precoce para nada. Ele não sei se vocês sabem, mas todo remédio, todo medicamento, ele tem um efeito colateral. O que é efeito colateral? Alguma coisa que te faz mal. Então, ele tanto trata a doença, mas ele tem um efeito colateral. Professor, então, por que a gente toma remédio? Por quê? O benefício que ele traz para o seu corpo se recuperar de alguma doença tem que ser maior que o efeito colateral. Então, você aguenta o efeito colateral para poder ter o benefício de te salvar da doença. O que acontece? Estão medicando essa hidroxicloroquina num tratamento precoce. O que é tratamento precoce? Você toma hoje. Você não está com Covid-19 e você toma. Isso seria para você não pegar a doença. Isso não existe, tá bom? A Covid-19 é um vírus e, como outros vírus, a gente sabe, é como o da gripe. Como que você trata a gripe? Ficando em casa, se alimentando bem, esperando o corpo reagir. A Covid-19 é a mesma coisa. O que a ciência avançou? A vacina. Então, a vacina é uma maneira do seu corpo pegar essa Covid-19 de uma maneira mais leve e você não ter nem sequela e nem morrer, que é o principal, né? Que você pode pegar uma doença, você não quer ter nenhuma sequela e você não quer morrer. Essa é a ideia principal, tá bom? Bom, o segundo composto que eu pesquisei aqui para vocês é... Deixa eu ver se eu... eu não estou me lembrando qual é, se esse é a morfina. Na próxima aula eu falo direito para vocês. Eu pesquisei a cocaína, mas a fórmula dela é muito grande para copiar. Eu fiquei com medo de copiar alguma coisa errada. Eu posso tirar uma foto e depois eu trabalho com vocês. Essa, se eu não me engano, é a morfina que eu copiei. Então, a morfina ela é utilizada como analgésico, né? Para dor. É um medicamento extremamente forte. Quando a gente faz alguma cirurgia, a gente precisa tomar morfina. Quando as pessoas estão com tratamento por causa de alguma dor muito séria, por exemplo, a pessoa está com câncer muito avançado e precisa tomar também a morfina. A pessoa está, sabe, com dor de cólica nos rins, que a pessoa chega lá no hospital morrendo, passando mal e nada resolve? Quando nada resolve, é a morfina que a pessoa tem que tomar. É um remédio extremamente forte. E esse aqui de baixo é a cafeína. Então, vejam só. Na química orgânica, a gente estuda os grupos. Exatamente. Cada ponto do desenho, cada quina que vocês olham é um carbono. Então, observem como seria extremamente complexo e difícil e trabalhoso a gente fazer esse desenho com aquela fórmula eletrônica, com aquela fórmula estrutural, sem poder usar o desenho, né? Aqui também uma coisa que eu não comentei com vocês é quando coloca 2 traços, né?
Então, o meu desenho, ele está assim. Estão vendo? Quando coloca 2 traços, é que está fazendo uma dupla ligação. E se tivessem 3 traços, seria uma tripla ligação. Eu vou mostrando para vocês, conforme a gente avançar na matéria, eu vou contando. A química orgânica tem muitos detalhes, eu não consigo falar de todos, né? Na mesma aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui o que eu queria comentar com vocês. Na química orgânica, nós estudamos uma divisão de grupos, né? Então, vejam bem, eu tenho uma hidroxila, isso quer dizer que o meu grupo é um álcool. Eu vou mudar de cor. Eu vou mudar de cor, porque já estou explicando outra coisa. Vou usar o vermelho de novo, para ficar bem diferente. Aqui eu tenho um álcool, tá? É a presença da hidroxila. Que mais que eu tenho? Eu tenho nitrogênio. O nitrogênio quer dizer que é uma amina, tá? Então, OH, álcool. Nitrogênio, que eu tenho 2, amina. E eu tenho cloro também. E quando eu tenho cloro, é um haleto orgânico. Haleto orgânico. Então, se vocês olharem como a gente tem detalhes na química orgânica, é muita coisa, né? Para falar em uma aula só. O que eu tenho aqui na morfina? Eu tenho amina, de novo. Eu tenho outra amina, então eu tenho uma diamina, porque são 2. E aqui, na hidroxicloroquina também, eu tenho uma diamina, porque são 2. E eu tenho aqui é um carbono, então eu tenho C dupla O N. Isso aqui chama amida, o grupo, que é o mesmo que tem na cafeína. Não, na cafeína eu não tenho amida, eu tenho éster. Aqui eu tenho C dupla OH, esse grupo aqui é um ácido carboxílico, é muito detalhe, eu vou falar com vocês dessas famílias nas aulas. E eu tenho C dupla O que continua, então eu tenho todo esse grupão aqui, que é um éster. Certo? Então, assim, esse tipo de composto é muito grande, muito complexo. Então, a gente precisa começar a aprender a desenhar dessa maneira mais simplificada, porque os compostos vão ficando mais complexos, certo? Tem alguém que tem alguma pergunta? Está dando para entender? Está dando para enxergar? Comenta aí comigo no chat, por favor, porque aí eu também vejo que eu tenho que melhorar. Tá dando para entender? Perfeito. Todos vocês escreveram o nome completo e a turma para eu colocar a presença, né? E a participação, a nota. Sim. Ótimo. Se alguém não escreveu, escreve aí para mim. Então, gente, o que eu preparei para hoje é isso. Eu vou preparar uma quantidade um pouco maior para a próxima aula, porque eu preparei uma matéria para o segundo ano, foi muita coisa. Preparei para vocês, terminei 15 minutos antes. Qual a última parte, André? Escreve melhor para mim. Não posso esquecer de falar sobre os grupos. Não vou esquecer. Que grupos você está falando? O álcool, a amida, esses que eu acabei de comentar? Eu não vou esquecer, não. Faz parte da matéria. Sim. Ok, Maria. Fala para mim, André, qual a última parte que você não entendeu? Não sei se você tem microfone para me explicar. Aqui a senhora passou agora, por favor, professora, que eu não entendi muito bem. Então, qual que eu passei agora, André? Explica melhor para mim. A da cafeína e da hidrocloroquina, por favor. Da hidroxitá. Então, eu tenho, a minha foto está clara e eu acabei escrevendo por cima.
Eu tenho vários grupos no mesmo composto. Isso se chama composto misto, porque são vários. Então, na hidroxicloroquina, eu tenho 3 grupos. Eu tenho álcool, eu tenho uma diamina e eu tenho aleto orgânico. Na morfina, eu tenho uma diamina e eu tenho uma amida. Eu tenho vários grupos diferentes. E na cafeína, eu tenho o ácido carboxílico e o éster. E eu vou trabalhar com vocês todos esses grupos, essas famílias, separadamente. Eu não vou esquecer. Então, teve alguém que escreveu para mim, né, professora, não esquece. Eu não vou esquecer, porque isso faz parte do que eu quero estudar com vocês. A química orgânica cai bastante na prova do Enem. Então, eu tenho um composto que tem vários grupos, exatamente como eu coloquei aqui para vocês, e pede para vocês identificarem qual é o grupo que tem. E aí fica difícil se vocês não estudaram. Então, eu vou desenvolver a química orgânica com vocês. Eu vou marcar a aula toda sexta-feira, tá certo? Eu vou postar na terça, avisando que a aula vai ser na sexta. Quem participa da aula tem nota de participação e a presença. Quem assiste só no YouTube só vai ter a presença, tá certo? Porque eu vou privilegiar vocês que estão aqui comigo. E aí eu vou colocar os formulários valendo nota também. Isso eu vou avisando vocês pelo Classroom, combinado? Quando eu chegar na minha casa, eu vou pegar a gravação, vou colocar lá no Classroom o endereço do YouTube e aí a pessoa que não assistiu vai poder assistir. E aí eu vou abrir o formulário para eles colocarem a presença lá deles. Vocês já estão com a presença, tá tudo certo. E eu vou desenvolver esses grupos aqui. Então, por exemplo, na aula de hoje, eu falei da ligação e da maneira que a gente vai desenhar. A partir da próxima aula, eu vou retomar os hidrocarbonetos e os nomes, para vocês acostumarem um pouco com os nomes. Depois eu vou para as famílias. O álcool, o aldeído, a acetona, e a gente vai aprender a identificar. Essa é a sequência que eu estou programando com vocês, tá bom? E se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula, tá certo? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Se não, a aula terminou. Vocês podem sair e semana que vem, sexta-feira, a gente se encontra de novo. Eu vou procurar marcar toda sexta-feira. Eu acho que ficou melhor para a questão da organização. Tá certo, pessoal? Obrigada, Maria Estela. Bom dia para você também. Imagina. Então, terminamos por hoje. Tchau, Gabriela. Obrigada. Tchau, professora. Até a aula de sexta. Oi, André. Tchau, professora. Até a próxima aula de sexta. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, Fábio. Tchau, Sejanite. Então, até a próxima sexta. Eduardo, se está me ouvindo, pode parar a gravação.